Olá, gente de Deus! Eu sou o pastor Antônio Siqueira. Aqui no meu canal eu quero compartilhar com você o verdadeiro significado do Natal. Para isso nós temos que ver a fundamentação, a história, quais foram as profecias, os vaticínios no Antigo Testamento que de fato apontaram de forma precisa para o nascimento do Messias de Jesus. Ao final dessa exposição, eu acredito que até aquele que é ateu, cético, agnóstico, seja o que for, ele vai ficar em dúvida do seu ateísmo. Porque a precisão com que o Todo-Poderoso usa homens, profetas, para mostrar os detalhes da primeira vinda de Cristo são impressionantes. Eu quero relatar isso para você. Mas eu te pediria um favor. Se inscreva no meu canal. Depois que você se inscrever, aperta lá o sininho, porque todos os dias você será avisado de uma nova mensagem, uma mensagem de Deus para o seu coração, que eu trarei aqui. A gente vai conversar aqui no meu canal, tá bom? Mas vamos lá. Qual de fato é a verdadeira história, fundamentação e significado do Natal? A primeira profecia, o primeiro vaticínio a respeito do Natal aconteceu lá no início da história da humanidade. Foi lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, o que é chamado de a queda do homem. O Senhor, após aquele episódio triste de desobediência, o Senhor vai ao jardim do Éden, chama Adão, que estava se escondendo, né? Eva, e aí o Senhor lhes dá sentenças muito duras. A Adão, a Eva, mas também não deixa passar barato a serpente que ainda estava ali. E ele diz: visto que tu fizeste isto, que tu os enganou, os convenceu a fazer o mal, tu serás amaldiçoada entre todos os animais domésticos e selvagens. Tu andarás de agora em diante rastejando no chão, o teu ventre arrastando no pó da terra. Sempre será assim. E mais, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Porque o descendente da mulher vai chegar um dia que vai esmagar a tua cabeça, ainda que tu lhe ferirás o calcanhar. Esse registro está no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 3 e o verso 15. Isso é chamado pelos estudiosos de o proto-evangelho, proto do grego primeiro, o primeiro evangelho, a primeira profecia, a primeira anunciação da redenção, a primeira anunciação sobre a salvação da humanidade. Esse é o primeiro texto e foi Deus que disse isso. Então agora nós iremos para, ainda no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, vamos para o livro de Deuteronômio, onde há uma profecia muito específica que fundamenta esta verdade a respeito do Natal. Deuteronômio 18, verso 18, o Senhor usa alguém, ou fala diretamente, diz a Moisés: Moisés, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei do meio dos teus irmãos um profeta semelhante a ti. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca e ele falará tudo quanto eu disser. E ele fará também tudo o que eu mandar. Deuteronômio 18, 18. Isso é 1400 anos antes de Cristo. Pense uma coisa, quase um milênio
e meio, o Senhor diz a Moisés que o Redentor que viria também seria profeta, profeta como Moisés. Teria também ministério profético, além, é claro, das outras dimensões do serviço e do ministério de Cristo que exerceria. Mas um deles também é esse, de profeta. E que o Senhor seria extremamente obediente, faria tudo o quanto o Senhor Deus mandasse. Quando você vai ler os relatos de Lucas a respeito de Jesus, os textos dizem claramente, Jesus dizendo, eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer, as palavras que vos digo eu ouço do Pai, o que eu faço é o que eu vejo Ele fazendo. E Jesus foi exatamente isso, absolutamente obediente ao Pai Celestial. Eu deixarei de mencionar várias outras profecias nos outros livros, principalmente até no livro dos Salmos. Há salmos inteiros que são salmos messiânicos. Vamos logo ao profeta Isaías. Profeta Isaías, 754 anos antes de Cristo. Olha, mais de 7 séculos. Olhe a precisão com que Deus mostra, o Espírito Santo mostra ao profeta a respeito do nascimento de Jesus. Nós encontramos no capítulo 7, a partir do versículo 10, o seguinte. Olha só esse texto. Versículo 14, mais preciso ainda. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. O Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus entre nós. A virgem dará à luz um filho, o Senhor dizendo que esse seria o sinal de que este menino, nascido da virgem, era o Filho de Deus. Quando se ouviu isto na história das sociedades anteriormente? Que uma mulher, sem ter contato com homem, sem ter intimidade com homem algum, pudesse, portanto, ficar grávida e gestar e dar à luz a um filho. Então, o profeta vê lá no futuro, mais de 7 séculos à frente, que uma virgem daria luz a um filho. No capítulo 9, continuam os detalhes de precisão cirúrgica a respeito da anunciação do nascimento de Jesus. No capítulo 9. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon, de Naphtali, não será mais humilhada. Mas no futuro, a Galiléia dos gentios, os povos de várias etnias, que compuseram principalmente Decápolis, as cidades que estavam ali naquela região do vale, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, que era o mar da Galiléia, se encherá de glória. Porque o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Ora que detalhe interessante, maravilhoso, dizendo do ministério de Jesus para aquelas etnias, para aqueles povos ao redor do mar da Galileia, onde foi a maior concentração, de fato, do ministério de Jesus. Passado aqui, nós vamos então para o profeta Jeremias. No capítulo 23, o versículo 5, nós encontramos uma profecia, um vaticínio, uma anunciação muito interessante. Muito interessante. O que diz? Ele diz assim, ele vai nomear, precisar a família de onde nasceria o Messias, Jesus, o Filho de Deus. E isto lá na frente, mais de 600 anos, dizendo o seguinte,
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, né, dos seus descendentes, e sendo rei, reinará e prosperará. Mas que coisa extraordinária! Mais de 6 séculos, o profeta vê qual a família que Jesus nasceria. Família de Davi, descendente de Davi. José era o quê? Descendente de Davi. Passado à frente, nós vamos ao profeta Miqueias. Este profeta Miqueias, ele faz aí quase 7 séculos também, ele dá um detalhe muito interessante com precisão de GPS, sabe? De Waze. Olha só. Ele diz assim: e tu, Belém Efrata, cidadezinha pequena entre as milhares de Judá, entre as milhares de vilas de Judá, de ti me sairá o Salvador, que é Cristo Senhor, cujas origens são desde os tempos eternos, ou seja, ele é pré-existente, ele já existia sempre, mas ele vai nascer lá, em Belém. Mas veja só, José morava nesse tempo onde? Morava na Galileia, lá em Nazaré. Lá em Nazaré. Não era na região da Judéia. Portanto, veja só o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer. Vamos lá. O próximo profeta, que vai dar detalhe a respeito de Jesus, da primeira vinda, é o profeta Zacarias. Zacarias, no capítulo 9, verso 9, com uma precisão tremenda, ele diz: alegrem-se, ó filhas de Jerusalém, vocês filhas de Sião, porque o vosso rei virá, ele vai entrar na cidade, justo e salvador, montado em um jumentinho, cria de jumenta, um jumentinho que ninguém montou ainda. Ele virá, o rei vai virar em simplicidade, vai entrar na cidade. Não foi isto que aconteceu na chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele é reconhecido como Messias, quando eles estão aclamando bendito aquele que vem no nome do Senhor e que colocavam tapetes e as suas roupas e para o jumentinho passar por cima, não é? Que nós ainda hoje lembramos que é chamado Domingo de Ramos. Olha só que coisa extraordinária. O profeta Zacarias, mais de 6 séculos, prevê isto. Aí vamos ao próximo profeta. Profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. 420 anos antes de Cristo. Ali se encerra o Antigo Testamento, as profecias, ele é chamado dos profetas menores, ou seja, o registro, a quantidade, o volume das profecias é mais reduzida, portanto, chamado dos profetas menores. E o que ele diz? Ele diz algo muito interessante. Eis que envio diante de mim o meu mensageiro, que preparará o caminho. E de repente, o que vocês esperam, que é o Messias, virá ao seu templo. João Batista é o precursor de Cristo. Ele é o pavimentador do caminho. Ele é aquele que vai produzir uma conscientização na população, no povo, né, de arrependimento. É aquele que vai anunciar que o Messias está chegando. Foi ele que batizou Jesus e declara que este é muito maior do que ele. Então aí fecha-se as profecias do Antigo Testamento e agora se passam 4 séculos para abrir as cortinas dos cumprimentos, da convergência do tempo, do kairós de Deus. E aí nós vamos ver agora lindos acontecimentos. Lindos acontecimentos. Vejam só, nós vamos então agora para o registro que fez Lucas. Lucas, o evangelista, o médico amado, citado por Paulo.
que vai nos dizer detalhes a respeito do nascimento de Jesus. Então, quando você abre o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 nós vamos encontrar o anúncio do nascimento de João Batista, que foi um milagre extraordinário. Isabel já era uma mulher idosa, Zacarias também. Ele vai ministrar no templo, o Senhor fala com ele e diz que ele tem as suas orações ouvidas, que a sua mulher dará luz a um filho, deu logo o nome e tal, que era João Batista. Veja agora o que acontece em relação a Maria. No 6º mês da gestação de Isabel, Isabel era prima dela, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria, aqui cumprindo-se o que disse Isaías, e vos darei um sinal. A virgem dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente do rei Davi, então da família de Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, favorecida, o Senhor é contigo, o Senhor é com você. Ficou confusa Maria, imaginando o que o anjo queria dizer. E o anjo então lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Claro que o anjo Gabriel já está falando aí do reinado eterno de Jesus. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo lhe cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta, que já está idosa, Isabel, ficou grávida da idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, não é? Mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. O anjo estava com isto dizendo: olha, não tenha dúvidas, porque se a sua prima, sua parenta, Isabel, esposa de Zacarias, já idosa, está grávida no 6º mês, porque Deus fez um milagre, tirou a esterilidade dela e cumpriu a sua palavra, os pedidos feitos por ele, porque quando o anjo apareceu a Zacarias, disse: olha, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Que orações? Os pedidos durante 30 anos para ter um filho? E a tua mulher dará luz a um filho. E o seu nome será João. Então, Maria escuta isso e, é claro, ela é motivada pelo próprio anjo Gabriel. E Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Eu creio nisso. E o anjo a deixou. Coisa maravilhosa. No 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo aparece a Maria, a virgem, cumprindo-se o que disse o profeta Isaías 750 anos antes, e aí anuncia que ela vai ficar grávida e vai ser uma obra extraordinária do Espírito Santo. Ela era apenas noiva. Ela estava prometida em casamento a José, mas não tinham casado ainda, portanto, eles não tinham nenhum contato físico. Então, alguns dias depois, Maria, então, tomou a decisão
dirigisse apressadamente à região montanhosa da Judéia e à cidade de Zacarias, portanto lá já na proximidade de Jerusalém, foi visitar a sua prima. Ela entrou na casa e saudou a Isabel. Deve ter dito o quê? A saudação que eles tinham. Shalom Adonai, a paz do Senhor, não é? Quando ela pronuncia Shalom Adonai, ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O nenê pulsou no ventre da sua mãe, no 6 meses, bebezinho. Se agitou. E aí, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz exclamou, olhando para Maria: olha que cenário! Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho esta grande honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor. Olha que revelação! Você percebeu isso? Elas não tinham contato nenhum, não tinham nenhuma missiva, nenhuma palavra anterior, nada. Provavelmente já haviam se passado anos que elas não se encontravam. Porém, Maria, sabendo desta palavra dada pelo anjo Gabriel, que ela estava grávida no 6º mês, foi lá para ajudá-la, foi visitá-la. De fato, ela ficou lá até o neném nascer. Ela ficou 3 meses lá. Quando ela saudou a Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo, o bebezinho pulsa no seu ventre, que era João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre, segundo a palavra dita também a Zacarias pelo anjo, que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E aí, Isabel diz essas coisas, diz que ela é bem-aventurada, que ela é feliz, e que é bem-aventurado também feliz e abençoado é o bebê que está no seu ventre. Então agora eram poucos dias ali. Porque depois que o anjo falou com Maria, passaram talvez 2 semanas, e ela seguiu para visitar a sua prima Isabel. Isabel, que de nada sabia, é informada agora nisso. Ela fala isso, é o Espírito Santo que está falando. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Você lembra? No final do diálogo de Gabriel com Maria, o que Maria disse? Que se cumpra em mim tudo que está dito a meu respeito. Eu acredito, eu creio. Isabel diz para ela, como você creu, então o que o Senhor faria, ele vai fazer isso. Quando diz isso e acontece essa confirmação extraordinária, Maria responde. Eu fico pensando, foi assim na entrada da casa, foi na sala, lá fora ainda, como foi, que lugar? Mas a cena era linda. Ela diz, minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, de geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou o príncipe de seus tronos, exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, Abraão e seus descendentes para sempre. Esse é chamado o Cântico de Maria, o Magnificat de Maria. Ela expressa isso em absoluta adoração a Deus, em gratidão ao Senhor. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, olha aí, e então voltou para casa. Quando ela voltou para Nazaré, João já havia nascido. Olha bem, ela já está, portanto, aí no 3º para o 4º mês de gravidez.
E aí, o episódio interessante é que quando José percebeu que a noiva estava grávida, disse que era um homem muito justo, um cara absolutamente ético, prudente, não querendo difamá-la, resolveu, ir embora, só isso. Só isso. Não ia fazer nada. Não ia acusá-la para ser apredejada, nada disso. E aí o que aconteceu? O anjo do Senhor foi lá e falou com ele: José, não temas, não tenha medo, não tenha nenhum constrangimento de receber Maria como tua esposa. Sabe por quê? Porque o neném que está no seu ventre é o Filho de Deus, é o Messias. E aí José entendeu e aceitou e foi feito o casamento, sim. E ele continua a cuidar dela. Aí nós temos o nascimento de Jesus. Olha, agora eu quero que você fique atento a esse cenário. Esse cenário muito interessante. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia, onde eles moravam, para Belém, na Judéia, que está ali bem pertinho de Jerusalém. Sabe? Levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Agora, não é? A sua esposa. E estando eles ali, chegou a hora de o nenê nascer, de o bebê nascer. Ela deu à luz o seu primogênito, filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa estalagem, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naturalmente, a cidade ficou cheia de gente. Todo mundo que nasceu ali, que era descendente daquela etnia ali, daquela tribo, que ficaram dispersos ao longo dos anos, tiveram que voltar sob ordem do imperador, o decreto do imperador, tinham que voltar para aquela cidade, para se alistar. E ali eles chegaram exatamente naquela noite do neném nascer. O que diz Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2? Vamos lembrar? Olha aqui o cumprimento. E tu, Belém Efrata, cidadezinha pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o Salvador, cujas origens são desde a eternidade. Exatamente ali, precisão cirúrgica, é nesta cidade. Eles foram obrigados a sair do vale lá de Nazaré e vir até Belém e o neném nascer ali. E agora temos um acontecimento lindo, porque naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando os rebanhos de ovelhas. Aqui tem um detalhe interessante, talvez você não saiba disso ainda, eu quero dizer isso para você. Não foi dezembro, tá? Não foi. Esse calendário foi acomodado em séculos seguintes, após o nascimento de Jesus, tá? Por quê? Pastores com seus rebanhos naquela região. Em dezembro, janeiro é frio de rachar naquela região. É neve, é frio, não tem pastagem. Se era tempo de pastagem, de pastorear os rebanhos, dormindo ao relento ali ou nas suas cabanas, era um tempo mais quente, tá? De pastagens. Mês de outubro, setembro, abril, maio, por aí. Por aí. Foi uma dessas datas, tá? Foi uma dessas datas. O certo é que esses pastores que estavam vigiando esse rebanho, de repente, o anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Que cenário extraordinário! O anjo, a glória de Deus, um brilho estonteante. Ficaram aterrorizados. Claro, pensavam que ia morrer. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Trago boas notícias que darão a grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão
Quando chegarem lá, o sinal é esse. Encontrarão o bebê enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Não tem nenhum outro bebezinho num coxo deitado numa manjedoura. Vai ser só ele. E de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra àqueles de quem Deus quer bem, de quem Deus se agrada. Eram milhões de anjos que se juntaram ao mensageiro, ao anjo mensageiro que ali estavam e cantaram esse coro extraordinário, estupendo. Quando os anjos voltaram para o céu, aí se ausentaram, terminou a apresentação do enorme coral de milhões de anjos cantando isto, para aqueles simples pastores ouvirem. Eles disseram: vamos a Belém, para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. E foram e procuraram nas estribarias, nas estalagens de animais, e de fato indo encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Eles contaram tudo o que aconteceu. Eles contaram. Diz o texto: Maria, porém, guardava todas estas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido. E tudo quanto aconteceu, eles saíram anunciando para todo mundo, claro. Iam contar para todos os parentes, para as pessoas todas. Olha só. E aqui nós temos este acontecimento lindo. Passado ali 8 dias, é feito, segundo a lei, a circuncisão. O menino no 8º dia, o varão, o homem, é circuncidado, é cortado a carne do seu prepúcio. Terminado, portanto, os 40 dias, chamado período da purificação, terminado o resguardo, José e Maria levam o menino para ser apresentado no templo, para ser apresentado ao Senhor. E aí tem uma cena lindíssima que é, chegando lá em Jerusalém, havia um idoso chamado Simeão. O texto diz que ele era justo, era um cara devoto, era homem de oração e esperava ansiosamente pela restauração de Israel, pelo Messias. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado, tempos antes, que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, ele estava certo que qualquer hora, qualquer dia da semana, qualquer desses cultos que tinham os ritos de apresentação de crianças, ele veria o bebê, o Filho de Deus. Então, olha só. Nesse dia, o Espírito Santo conduziu ao templo, ele foi. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus, que apresentaram o nenê ao Senhor, que o sacerdote apresentou, o que fez Simeão, o idoso homem de oração? Quando ele viu o bebê, o Espírito Santo disse: Simeão, eu não lhe falei que você não morreria antes de ver o Messias? É aquele lá, é esse aí. Simeão chegou e disse: por favor, deixa eu pegar o nenê. E pegou o nenê nos braços. Ergueu o bebê e disse: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, do jeito que tu prometeu. Sabe por quê? Porque vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo de Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados ao ouvir aquilo a respeito do menino. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muito Israel e também edificar muita gente, tá? Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados pensamentos e intenções dos corações. E a você sentirá como se uma espada lhe atravessasse um dia a alma. Estava falando naturalmente do dia da crucificação, do que aconteceu com Jesus, a dor que ela sentiria, né? E nesse momento chega uma outra profetisa, uma idosa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azé, uma mulher viúva,
era muito idosa, havia perdido o marido depois de 7 anos de casada e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca mais casou, vivia em oração, nunca deixava o templo adorando a Deus. Chegou ali naquele exato momento e começou a profetizar a respeito da criança e da redenção de Israel e do povo de Deus. Olha só, e aí sim, agora nós temos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, tudo ali. Se você começar lendo a respeito agora dos próximos anos da vida de Jesus, ele aos 12 anos lá no templo, quando foi apresentado para ser confirmado varão, e no meio dos doutores respondia com absoluta sabedoria tudo que aqueles pós-doutorado na lei e na palavra perguntavam, respondia tudo e também fazia perguntas que eles não sabiam responder. Depois nós vamos ver o início do ministério de Jesus, o batismo dele por João Batista, o que João Batista disse, a descida do Espírito Santo, a voz de Deus que diz: esse é meu filho amado em quem me alegro, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Depois o ministério de Jesus e o cumprimento preciso, específico de cada profecia do Antigo Testamento, indubitavelmente, ninguém poderá mais pensar, não é o Filho de Deus, é o Filho de Deus prometido. Veio lá daquela primeira palavra que o Senhor disse no Éden, antes de ter as gerações. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher te esmagará a cabeça, ainda que tu lhe ferirás o calcanhar. Que foi o acontecimento na cruz do Calvário, quando Jesus derrota Satanás. Que coisa extraordinária! Natal é o nascimento de Jesus. Vamos celebrar com alegria, independente de sabermos qual foi o mês de fato que nasceu. A certeza que nós temos é que ele nasceu. Isso basta. Isso basta. Todas essas profecias, esses relatos, esses vaticínios e o cumprimento extraordinário me diz: Jesus é o meu Salvador. Pois ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia. Tudo estava explicado no Antigo Testamento também. Tudo. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus. Ele vai voltar. Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. E nós, com ele no coração, com absoluta certeza que nós iremos morar com ele. Deus abençoe a sua vida. Que este relato das profecias e a constatação do cumprimento faça do seu Natal um Natal com mais significado, com muito mais relevância. Celebre, se alegre com os seus, com a sua família, onde você estiver, ou talvez esteja só num lugar. Jesus está aí ao seu lado. Jesus está ao seu lado. Talvez você esteja viajando distante da sua família, não tenha ninguém, ou por alguma razão já partiram pessoas da sua família, ou você é viúvo, viúva, eu não sei qual é a sua condição. Só sei que Jesus, que hoje é ressurreto, o Filho de Deus, vai estar bem pertinho de você. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Eu quero pedir ao Pai Celestial que as mais profusas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a sua vida, que você tenha força, que você a cada dia tenha a graça de Deus para vencer os enfrentamentos, os embates, para vencer as tentações, para continuar firme andando com o Senhor. Ele logo voltará. Que Deus te abençoe. Tenha um Natal muito feliz e abençoado com a alegria de Deus no seu coração.